Boa noite. Vamos lá, vou esperar vocês chegarem. Vamos bater um papo gostoso hoje sobre sotaque, gente. Vamos lá. Oi, Galileu. Não mesmo. Marcelo, Natália. Mas hoje você chegou num horário que deu super conta, né? Pra você ver tudo. Gente, boa noite, boa noite. Eu sou pontual, né? Pra caramba. Oi, oi. Bom, vamos lá, vamos começar a conversar. Vou respeitar quem vem junto comigo aqui desde o comecinho. Bom, gente, a gente fala o tempo todo de sotaque, sotaque, sotaque. Tem aí um grande mistério quando se fala em sotaque. Tem muita gente que fica muito brava falando, não, tem que respeitar meu sotaque. Olha só, minha posição. Obrigada, Carlinhos, obrigada. Wake up, Carlinhos. É Carlinhos mesmo que eu tô falando com você? Vamos lá. Então, olha só, gente. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar com simplicidade, com facilitação. Tudo que eu faço é pensando... Oi, Évila. É pensando em como a gente vai fazer da melhor forma possível coisas que satisfaçam as pessoas que estão nos pagando pelo nosso trabalho e, ao mesmo tempo, que seja de fato satisfatório, né? Gente, tem que ser fácil a vida da gente, não dá para ser complicado. Imagina, tudo que a gente faz na vida tem que ter muito prazer. Então, toda a minha terapia, tudo que eu falo, tudo que eu faço, é para tentar facilitar a vida de vocês, não para dificultar, tá? Todas as vezes que eu falo em sotaque, tem algumas pessoas que falam assim, Lu, mas eu gosto tanto do meu sotaque. Eu também. Eu acho o sotaque uma coisa sensacional. Eu acho que sotaque leva a gente diretamente, encaminha a gente de uma forma muito generosa para onde a gente veio, né? Então, eu fui criada no Rio de Janeiro, eu vim para cá com 4 anos de idade, fiquei aqui até os 21. Aí eu fui para São Paulo, vivi 17 anos lá, depois eu voltei para cá. E estou há quase 11 anos no Rio de novo. E aí o que acontece? Quando eu tenho 300 anos de Rio de Janeiro, mais um montão em São Paulo, cada vez que você está num lugar, você acaba se adaptando. Sabe aquela brincadeira, aquela máxima que fala assim, terra de sapos, de cócoras com eles? É mais ou menos isso. Boa noite, André. Então, o que a gente faz? A gente tem que pensar que a gente vai se adaptar da melhor forma possível. Se a gente fala diferente do meio que a gente convive, o que acontece? As pessoas olham para você e falam, você não é daqui, né? Então, o que a gente faz? A gente começa a se adaptar. E tem uma história muito bonitinha. Meu filho mais novo, quando veio para cá, ele tinha 10 anos. E aí, ele falava porta, corta, era os Rzinhos todos, né? E os S's de São Paulo. E aí, era muito bonitinho porque ele chegava bravo em casa depois da escola, porque as pessoas falavam assim, você fala muito esquisito. Você é muito estranho para falar. Você fala diferente. A molecada começou a fazer um bullying danado com ele, tadinho. E ele começou a forçar a barra para falar porta, corta. Era muito bonitinho. E hoje, se você conversa com o Henrique, ele é um moleque que você acha que ele nasceu e foi criado aqui. Fala, realmente é muito carioca. E tá aqui realmente há 11 anos, né? E hoje ele tá com 20 e é um super carioca, né? O meu filho mais velho, quando ele veio pra cá, as pessoas faziam bullying, mas ele não ligava. Ele gosta do sotaque dele de São Paulo, né? Os R's, os S's e tal. Ele é jornalista. Então, ele veio pra cá e depois ele foi pra São Paulo de novo. E hoje ele trabalha numa revista, a Revista Veja. E ele enfim, é repórter de economia. Então, ele fala com as pessoas e o sotaque dele não interfere. Ele trabalhou uma época numa rádio, que foi a CBN, que era uma rádio de São Paulo. Então, mesmo morando no Rio, ele usava o sotaque de São Paulo a favor dele. Veja, nunca atrapalhou, né? Mas a gente tem que entender o que e como atrapalha, tá? Então, a gente tem que ter disponível, quando a gente trabalha com a voz, a gente tem que ter disponível fórmulas para a gente chegar no nosso cliente. Aconteceu agora, alguns de vocês já têm me acompanhado desde segunda-feira aqui, e aconteceu há um mês e pouco, uma
um episódio que eu tive que fazer uma locução para Fiocruz aqui no Rio de Janeiro. Eu sabia que era Rio de Janeiro, que eu precisava ter um sotaque mais... o R, por exemplo, podia ser mais carioca, né, para a gente ter um approach, a gente se aproximar e a gente conseguir que o outro ouça a gente da mesma forma. Fica muito próximo, fica muito agradável a gente ouvir uma pessoa falando exatamente da forma que a gente fala. Então, o anúncio era só para Rio de Janeiro. O que aconteceu? Eu pensei, eu vou neutralizar o sotaque, mas os R's têm que ser os R's mais próximos do Rio. Mas, enfim, eles me pediram indicações de locutores, eu dei várias indicações. Eu dei uma indicação do Sul, uma indicação de São Paulo e 3 do Rio. E quando eu fui falar com o pessoal, falei, olha, mandei uma locutora de São Paulo, uma do Sul, que elas têm sotaque neutro, só que o R é de São Paulo, é porta, né? Eu mandei 3 pessoas do Rio, que o sotaque é porta, não é um sotaque pesado. E eu estou explicando isso tudo para vocês porque, enfim, tem uma coisa mesmo de imagem que vocês querem passar, que aí a pessoa falou assim, não, eu quero o seu sotaque, eu quero você como locutora. E eu tive o prazer de experimentar essa tarefa. Eu normalmente sou a pessoa que treino vocês, que organizo a voz de vocês, a fala de vocês, e de repente eu tive que passar por isso. E eu gosto muito de falar que eu vivi na pele algumas angústias que vocês vivem, né? Então, a respiração, a questão do barulho, o quanto de texto você tem que falar, se é rápido, se é devagar. Não, você precisa de 30 segundos. Tá, eu tinha 30 segundos para falar, mas eu posso falar no meu tempo, no meu ritmo, que não ultrapassava, entende? Enfim, e aí, gente, foi espetacular, tá? Foi espetacular, porque eu pus o sotaque neutro, só que com R do Rio. E aí tem uma série de pessoas que discutem e brigam e lutam por essa coisa da regionalidade, da regionalização. Volto a falar, fala do jeito que você quiser, na vida, só que você tem que vender seu peixe. E hoje, para a gente trabalhar com arte, a gente tem que cortar um dobrado o tempo inteiro, né? Se você chega, você é do Nordeste e fala dia, ai que dia lindo. Gente, eu sei que você é do Nordeste, entende? Eu te localizo lá. E é incrível o sotaque de lá. Só que, de repente, se eu tenho que falar para todo um Brasil, eu vou anunciar alguma coisa com um dia, por exemplo, vai ficar estranho para muita gente. Vai falar, engraçado, de onde ela é? Perdi o que essa mulher está falando, entende? É impressionante, o cérebro da gente leva para outros lugares. Parece aquela coisa de déficit de atenção, né? Que você vai acompanhar e aí você vai para aquele local que de repente você conhece alguém. Você fala, ela fala igual fulano de tal, ela fala, né? Então, o que eu falo com relação ao sotaque? Você tem que ter na manga o seu sotaque mais neutro. Na dublagem, muitas vezes aqui no Rio de Janeiro, o dublador chega lá para mim e fala assim, Lu, eu tô com o diretor tá pedindo demais retake porque tá sujando demais. E aí, o que é sujar demais? Né? Di, ti, né? Você tem que imaginar que o di, ti e o gi já são sujos. Ao mesmo tempo, hoje não é sobre desaquecimento, Alisson. A gente falou sobre isso de manhã, agora é sobre sotaque. Essa de desaquecimento tá no Instagram, tá bem? Enfim, aí o que acontece? Imagina só eu pensar em falar plástico, né? De repente, no meio de uma frase, eu falar, o plástico do dia era, enfim, qualquer coisa do gênero. Gente, é um monte de barulho. Carioca fala i antes do x e depois ainda põe o ti. Eu tenho um negócio, eu vou mostrar pra vocês, vou dar uns exemplos pra vocês aqui. Peraí, 2 segundos, deixa eu pegar aqui que eu acho que vale a pena. Um dos treinamentos que eu faço, né, é esse aqui. Então, eu acho muito divertido isso. Peraí, deixa eu achar. Cadê o S? Esse meu livro é sensacional. Então, por exemplo, olha só. Quando eu falar, pois é, paraense, trabalho para... E além de tudo, o paraense dá uma cantadinha, né? Ai, é tão bonito. Olha só, se eu falar como carioca, as espécies de animais estão esperando as mudanças tropicais, tá? Eu tô bem carioca. Ouviram? Agora, eu tenho que neutralizar, porque de repente fica muito ruído. Eu vou falar com os S's de São Paulo e com os R's mais leves possíveis. Então vamos lá.
As espécies de animais estão esperando as mudanças tropicais. Vejam, o dia continuou sujo, né? E o resto ficou limpo. Fica claro, fica objetivo e você começa a prestar atenção no que eu estou falando. Não no que você, na verdade, tá... Você não vai localizar isso em lugar nenhum, tá? E o nosso S parece com X mesmo. E tem tem alguns Zs que parecem J, G, sabe? Então, por exemplo, quer ver? Tem muito bom aqui, que é asno, por exemplo. A gente fala asno, né? E se a gente fala asno, é muito mais limpinho. Quer dizer, não é J, né? Não é um J, né? Asno. Enfim, a gente tem que ter muito cuidado com essas sujeiras. E realmente, de vez em quando, tem que dar uma limpada mesmo nesse sotaque, porque fica tudo tão sujo. Imagina só, nossa, que castigo, né? O castelo era de plástico. Plástico, entende? É feio, gente, não é bonito sonoramente. Eu adoro o sotaque carioca, hein? Mas enfim, a gente tem que ter cuidado. Então, tiveram alguns episódios aqui no Rio eu tive, por exemplo, um paciente que ele veio do interior de São Paulo, ele falava porteira. E aí ele chegou pra mim e falou assim, Lu, eu quero suavizar meu sotaque. Vejam, suavizar, não trocar, tá? Quero suavizar meu sotaque e eu quero continuar com ele, mas eu quero ter ele mais suave quando eu estiver trabalhando no teatro. Aí um belo dia a gente começou a trabalhar e aí um belo dia eu fui vê-lo no teatro. Gente, era porteira e ao mesmo tempo, quando ele estava fora, era porteira. Então ele conseguia suavizar, ele falava que ele mudava a tecla SAP, né? Ele conseguia dar uma suavizada quando ele precisava. Melhor dos mundos, mas tem muita gente que não consegue fazer isso, tá? Outra coisa que é importante, se você está na sua cidade, neutralizar é muito mais difícil, né? Se eu chego para você, a pessoa é de Minas Gerais, e fala assim, olha Lu, eu preciso neutralizar meu sotaque. Mas ele continua ouvindo todo mundo falando pequenininho, calminho, tranquilinho, fica difícil você se policiar. Quando você começa a organizar, ouvir as pessoas, por exemplo, eu sou do Rio, mas eu vou para São Paulo, eu ouço todo mundo falando de outro jeito, fica muito mais fácil de organizar a minha audição. E o mais interessante, gente, é que muitas vezes, eu vejo algumas pessoas não conseguirem compreender, perceber que o sotaque dele é pesado, entende? Eu tenho alguns pacientes que quando falam assim, nossa, tá sujando tanto, tá tendo tanto retake e eu não sei onde que tá sujando. Aí a gente começa a fazer um monte de exercício. Aí chega uma hora que ele percebe auditivamente, entendeu? Aí você fala, caraca, que incrível, realmente eu falava assim e eu não percebia. Até ontem teve uma pessoa aqui que comentou, falou assim, nossa, eu não percebia que eu tinha um sotaque tão forte até alguém me falar e eu comecei a perceber. A gente acaba não se ouvindo, não se escutando. Então, no treino de sotaque, melhor dos mundos é você estar num lugar diferente do lugar da sua origem para a gente conseguir dar uma neutralizadinha, tá? Mas realmente é uma coisa realmente complicada. Não, continua falando aí. Dini, que coisa boa. Tá conseguindo neutralizar mesmo estando na Bahia? Isso é lindo. Melhor dos mundos, tá? Muito legal. É engraçado que eu vivi em São Paulo 17 anos e em São Paulo eu tinha a voz inclusive mais metal, eu ia mais pro nariz, né? E os S's todos, os R's inclusive de São Paulo. Posso falar do começo a palavra com R, mais próximo do carioca e no meio da palavra com R mais paulistano. É isso que eu ia te falar, Luiz Henrique, pode. O sotaque neutro nos permite fazer um pouco de tudo. Por exemplo, se vocês ouvirem, na verdade, a Mabel falar, Mabel César, ouçam como de vez em quando ela joga X e S na mesma frase. Um R, por exemplo, vamos abrir a porta? Abrir a porta. Eu não vou falar, vamos abrir a porta. Fica artificial, tá? Então, cuidado, porque fica estranho. Debs, é o seguinte, você é paulista e não consegue fazer o carioca sem forçar. Porque sabe o que acontece? No sotaque, pra gente trabalhar sotaque, não adianta você simplesmente querer imitar. A gente tem que pensar que você nasceu, cresceu e foi criado e organizado e fazendo esse tipo de articulação, né? Você faz o R com a ponta da sua língua, não com a base da sua língua. O carioca usa a base da língua arranhando. Não quero também, eu quero ra, tá? Então, treina fazer ra-ar, ré-er, re-er, ri-ir, ro-or,
Ruor, ruor. Treina, treina. E coloca isso como treinamento na sua vida com um monte de testes, né? Um monte de exercícios. Agora, tem que fazer outros exercícios antes, com o céu da boca, base da língua, ponta de língua, para a gente conseguir acessar essa musculatura que a gente não sabe o caminho, né? Fica muito complicado a gente exigir do nosso corpo que a gente consiga fazer determinados sons com pontos articulatórios que a gente nunca conseguiu fazer antes, nunca teve que fazer antes, entendeu? Então, tudo é uma questão de treinamento. Eu vejo as pessoas suavizarem o sotaque se elas compreendem e percebem o jeito que elas falam tem um sotaque diferente, muito forte. Em 1, 2 sessões, depois que está toda a musculatura organizada, 2 palitos ela limpa. Tá? E aí, se por acaso você tem uma dublagem, por exemplo, eu vou voltar para a dublagem, que é muito característico isso acontecer. Tem uma dublagem onde você, o diretor fala assim, sujou, você fala do teu jeito, mas sujou. Aí o que você faz? Você vai e dá uma limpadinha nesse X, naquele lugar. Então, vamos imaginar o plástico, por exemplo. Ah, eu peguei, a bolsa era de plástico, ele continua falando. Nossa, sujou, faz de novo. Eu já sei aonde eu vou limpar. Eu vou limpar no plástico. Que aí o que vai acontecer? O resto fica tudo limpo. E aí eu posso usar um pouco de X, posso usar um pouco de R de São Paulo, posso usar um pouco de S do Rio. Pode, entende? Pode tudo. Então, não sejamos também muito caxias com relação a isso. Pois é treino, Marcela. O sa, as, se, es, se, is, se, is, so, os, so, os, su, us, nos leva a perceber como é que é o som do início que é igual o do meio, entende? A mesma coisa com relação ao R. Ra, ar, re, er, re, er. É o mesmo som. É você usar da mesma forma e com o mesmo tempo, tá? É diferente da gente fazer plástico ou porta, porta. Não, ele tem... A vogal tem o mesmo tamanho de tempo, né, do que a consoante, entendeu? Então, vocês precisam estar aptos a isso. Uma outra coisa é vocês saberem a forma que vocês têm que falar para o público de vocês. Se é um público jovem, carioca, eu não vou falar super certinho. Oi, como vão? Tudo bem? Olha, eu sou Luísa Catoira, eu sou uma fonoaudióloga que trabalha no Rio de Janeiro e eu vim aqui conversar com vocês sobre articulação, por exemplo. Eu tenho que ter um jogo de cintura e uma forma de chamar a atenção desse povo, porque senão eles não prestam atenção em mim. E vira e mexe, eu tenho, por exemplo, eu dou aula num curso de oratória. A maior parte das pessoas que são os alunos lá, eles são advogados, administradores e empresários. Eu não posso falar, e aí galera, tudo bem? Escuta, vamos lá. Não dá. Agora, se eu chegar formal, mais formal, né? Eu tô falando em termos de organização mesmo da articulação. Numa turma de artistas no Sesgra Rio, onde eles estão esperando uma pessoa que tem jogo de cintura, todo mundo muito jovem, que é artista. Se eu não chamar, não for, sabe assim, uma coisa com um pouco mais de jogo de cintura, eles vão perder o interesse também. Então, muita atenção, porque o sotaque nos ajuda a nos localizar em tribos diferentes, em momentos diferentes, enfim, em papéis diferentes. A gente tem que ter uma imagem adequada a todos os nossos personagens na vida, tá? E uma coisa que é importante é você fazer com que as pessoas prestem atenção em você. Vamos lá, ontem me perguntaram a respeito disso, né? Como é que funciona o sotaque neutro? Sotaque neutro, a gente tem que pensar O e O, E e E. Como é que a gente coloca isso? Tem que pensar no di, ti, ti e os S's e os R's. Fora isso, as cantadinhas, tá? Localização. Outra coisa que é importante, a gente tem que falar as palavras todas até o final. Então, no diminutivo, não dá pra gente falar de repente até metade. Pequenininho, arrumadinho, né? O mineiro gosta de comer o final das palavras, que é fofo, mas não pode. Trabalhando não pode, tá? Outra coisa, o pessoal de Belém usa pequenininho, bonitinho, entendeu? Então, cada um tem uma forma de usar que nem percebe que usa, né? Essa forma de trabalhar a voz. Então, muita atenção com relação a essas coisas. E aí, claro,
um monte de trabalhos musculares, um monte de trabalhos de organização de lábio, de língua, de garganta, de som. Sim, muito vídeo, muito trava-língua, mas é depois, bonitinho. É isso aí, Lene, é tão bonitinho, né? Eu tive um garoto que passou por eu comentei ontem isso. Ele é de Minas e ele é de uma cidade pequenininha de Minas, sabe? E aí ele chegou aqui no Rio, aí ele fez um teste pra Globo e passou pra protagonista de uma novela. E eu comecei a preparar ele. Ele falou, Lu, pelo amor de Deus, preciso melhorar meu sotaque. E eu falei, bora, vamos trabalhar isso. Gente, era a coisa mais linda, mas eu ficava com dó de querer mudar isso, entendeu? Mas ele realmente deu uma neutralizada. Aí veio a pandemia, ele não, enfim, nada foi. Mas a gente pode dar uma neutralizada e de repente não ficar completamente neutro, tá? Eu acho que, oi Nice, olha, um dos atores mais preciosos de teatro musical brasileiro. Um beijo, meu amor. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa coisa do sotaque, tá? Pois é, esse R não é admitido nas artes, não rola. Porta esse Rzinho lá no fundo é muito complicado. Eu estava atendendo um garoto do Sul, gente, o menino é lindo de morrer. Sabe aquela pessoa, um super ator, ele faz qualquer coisa. Outro dia ele me mandou uns monólogos onde ele estava fazendo, ele fez um pai que descobriu que a mulher estava grávida, depois ele fez um monólogo onde ele era um bandido, outro dia ele fez um monólogo que ele era uma travesti. Gente, lindo. Que saudade de você, Nice. Você não está entendendo. Então, gente, foi incrível o trabalho que a gente fez. E aí ele recebeu uma proposta de fazer um teste para a Globo. E aí a gente trabalhou, além de trabalhar o sotaque, eu trabalhei em cima do texto que ele tinha. E ficou um trabalho que, assim, vocês não diziam que ele falava porta, tá? A gente colocou o R de São Paulo, que era o mais fácil para ele, que a gente tem que entender se é o R de São Paulo ou o R do Rio que está mais fácil, né? O que fica mais elegante, menos difícil, vai. E aí ele soltou de repente um R meio enroladinho, mas foi tão sutil e no meio de tudo que não foi percebido. E foi sensacional, tá? Então, realmente a gente tem que perceber que não é uma coisa que a gente tem que se agredir, tá? Nas artes, nos trabalhos de locução, a gente tem que prestar atenção quem é o nosso público, quem é o ator que a gente está interpretando. Em peça, por exemplo, de teatro, outro dia aconteceu gente, vou contar um troço para vocês. Eu fui numa trabalho final de uma escola de teatro. E isso é uma coisa importante de falar. Eles foram orientados por alguém a falar neutro. E aí aconteceu uma coisa horrível. Eu estava com um amigo, que inclusive é artista e é bailarino, e aí ele chegou uma hora, ele olhou para mim e falou assim, o que eles estão falando? Eu falei, por quê? Aí ele falou assim, Lu, a escada estava afastada da mercadoria. Eu fiquei olhando para aquilo, a gente não estava mais entendendo o que eles estavam falando, sobre o que eles estavam falando. Todos estavam nesse modo Google de ser. Né? Eu brinco que é o modo Google de ser, porque não tem interpretação nenhuma quando você se força a fazer uma coisa muito diferente do que você é. Né? Se você começar a ter que ficar pensando como é que eu respiro, como é que vai a língua, onde é que vem, desculpa, não vai rolar, não vai ser bom isso. Tá? Então, foi uma coisa muito desagradável ficar lá esperando aquela turma acabar. Eu tinha uma paciente que, na verdade, eu fui vê-la, foi nesse último dia de apresentação, e foi difícil ficar até o final. Porque realmente a gente começa a não prestar atenção em absolutamente nada, tá? Então, vocês têm que ter na manga a possibilidade de ter um sotaque o mais neutro possível, com o di sujo, ti sujo, gi, né? Di, ti, gi, sujo, tá? Então vai ficar, sujo que eu digo não é di, ti e gi, gi é sempre gi. E aí, teve uma vez também que teve um rapaz, gente, foi sensacional, ele é do Nordeste, e aí ele é médico, e aí ele foi morar nos Estados Unidos, fez Off-Broadway, aí o que aconteceu, que ele voltou, e quando ele voltou para o Brasil, ele veio direto para o Rio, estava casado, ele foi para lá e voltou e veio com a mulher para o Rio de Janeiro. Aí ele falou, Luísa, eu preciso suavizar meu sotaque, porque eu sou médico, mas
eu preciso dar uma organizada nesse sotaque para as artes. Falei, beleza, vamos trabalhar isso. E aí a gente fez um trabalho incrível. Só que foi muito engraçado porque ele nunca notou que ele falava hotel, por exemplo, hospedagem, hospital. Ele não notava que ele falava assim. E os pacientes dele falavam para ele assim, o senhor é de onde? Aí ele falava, tinha que contar de onde ele era, tal, que eu era aberto por causa disso, mas ele falava, Luísa, eu não sabia que meu sotaque era tão pesado. Gente, era muito forte o sotaque dele. A gente notava na hora que ele abria a boca que ele não era daqui. Aí a gente fez um trabalho que ele começou a perceber, mas foi muito bonitinho que na época ele andava pela rua, ele pegava o celular e falava assim, eu não tô acreditando, eu tô aqui, é hotel ou é hotel? Luísa, não me diga que é hotel, é hospital ou é hospital? Meu Deus do céu, eu não sabia que eu falava tão errado, eu falava, você não fala errado, sabe? Você tá na verdade trazendo toda a tua origem para sua voz. E aí, devagarzinho, ele foi arrumando e foi organizando, porque ele queria colocar isso na vida, né? Como médico, como ator, como intérprete, e foi incrível o trabalho que a gente fez. Quando ele percebeu que ele fazia os Os e os Es abertos, ele começou a limpar. Os S's dele eram limpos, então o negócio, e o R era o R mais sem raspar, né? O porta. Então o negócio dele era a cantadinha, o D, o T, e o O e o E. E aí a gente arrumou. Então, não tem uma norma, uma regra de falar, olha, todos os Es são assim, todos os Os são assim, todo... Não tem, não tem. Então, devagar, a gente tem que parar junto, organizar e entender como é que as palavras saem. Por exemplo, eu não posso chegar e falar burguês. O burguês estava falando inglês. Né? A gente vai para um outro lugar. Oi, Giza, um beijo, meu amor. A gente vai para um outro lugar. Então, se a gente chega e fala, o burguês estava falando, ou então, não, a gente pode falar de uma forma mais coloquial, o burguês estava falando inglês. A gente põe um izinho. Você vê que fica muito perto do que a gente fala, só que mais limpo, entende? A Giza tá aqui, ela fez um trabalho lindo de sotaque, tem uma voz linda essa garota, uma super dubladora. Pois é, João Pedro, não tem problema, entende? O X pode ser falado se ele não sujar muito, principalmente no Rio, né? Então, se for para um público local, sem problema, só que você tem que pensar, se você for falar plástico, por exemplo, pode ficar esquisito, o plástico, né? Então, muito cuidado com essas orientações que vocês têm. Uma orientação que eu tenho que falar aqui, meu pai está aqui na live e ele é jornalista, e outro dia ele falou para mim, Lu, a qualquer momento você fale isso, porque foi, né, Giza? Você deu uma limpada no seu sotaque. A Giza é super carioca aqui, né? O sotaque carioca. Ficou lindo o trabalho. Foi, nossa, tem uma voz linda essa garota. Mas enfim, voltando ao papai, o papai outro dia falou pra mim, filha, você notou que agora com essa coisa de estar de máscara, as pessoas estão cadenciando a fala? E é verdade, gente. Vocês têm notado? Existe alguma orientação para repórter que falem devagar. Aí eles estão falando bem devagar. Não precisa ser assim, né? É só você articular, mesmo com a máscara, se eu articular bem a minha fala, vocês entendem absolutamente tudo que eu estou falando. Entende? Não precisa fazer um trabalho de vocês têm que entender que eu estou falando bem devagar por causa da máscara que está na minha frente. Muito cuidado com isso, tá? Porque o que acontece? Você não presta mais atenção na notícia. Volta a falar. Tem que ter uma fala coerente com as coisas que você está fazendo. Ou as coisas com que você se propõe a fazer, entendeu? Então, muito cuidado com isso, tá? Eu estou vendo muita gente fazer isso. Depois que meu pai falou, eu estou naquela fase da pandemia que a gente começa a não prestar atenção, não vou mais ver jornal, não quero, né? Tá essa brigalhada política e Covid para todo lado, e todo dia eu sei de uma pessoa nova que morre, eu conheço muita gente, não quero mais ver televisão. Então, foi muito engraçado, porque outro dia papai estava aqui em casa, eu liguei a televisão e ele falou, presta atenção no que eu falei. Gente, que difícil, sabe? As pessoas falando com uma cadência errada, parecia um monte de Google Tradutor, né? Não pode ser assim, vocês são comunicadores de alguma forma, tá? Eu tenho uma série de pessoas que eu posso contar para vocês sobre sotaque. Teve uma alemã que veio para o Brasil, ela queria dar uma suavizada no sotaque, porque ela é dubladora na Alemanha,
e ela tinha um sotaque claro, muito alemão, ela não falava português. E aí ela começou a fazer aula de português, isso é uma coisa importante, quer dizer, não adianta nada ela vir para mim, porque eu não sou professora de português, eu sou fonoaudióloga, né? Eu vou tentar ajudar ela a chegar nos pontos articulatórios que são favoráveis à nossa língua. Gente, ela estava, no final das contas, dando umas cantadinhas, claro, ela era alemã, mas vocês acreditam que ela foi, inclusive, dar uma palestra num congresso onde eu indiquei? Era um congresso de dublagem, onde eu ia falar, e o dono do congresso chegou para mim e falou: Lu, me fala algumas pessoas que podem estar junto, né? Enfim, dando palestras. Eu falei: olha, tenho uma pessoa que é sensacional, que é uma dubladora da Alemanha, você quer? Aí ele falou: super quero. Ela foi lá e deu palestra, gente. Vocês têm noção do que é isso? Todo mundo localizava ela na Alemanha, né? Mas ela conseguiu uma suavidade no sotaque, até porque a gente ficou muito pouco tempo junto, ela ficou um tempo aqui no Rio e depois foi embora. Ela voltou para a Europa, o marido dela foi transferido de novo, ele é brasileiro. E assim, só que eles moravam lá e ele só falava inglês com ela, né? Então foi muito engraçado, porque depois eles voltaram para a Europa e ela continuou dublando lá e tá tudo bem. Mas ela voltou falando português e o português muito bem falado, tá? Até brinquei com ela, falei: não sai falando X não, porque você tá aqui no Rio de Janeiro, não vamos entrar nessa coisa de você já chegar no sotaque aqui fazendo o X do Rio de Janeiro. Não, vamos organizar isso direito para você ter um sotaque bem neutrinho. E foi muito legal, muito legal. Teve um outro episódio de um rapaz do Sul. Gente, um moço também sensacional, só muito... Mas sabe aquele sotaque muito cantado, né? Muito cantado. E aí ele falava porta, por exemplo. X é um charme mesmo, eu também gosto. E aí ele falou: não, eu quero ficar com o sotaque do Rio. Eu falei: não, do Rio você não vai ficar, senão você não faz mais nada, né? Porque também fica muito pesado, porta, né? Aí eu falei: vamos fazer um sotaque mais neutro. Se vocês ouvem esse garoto falar, é uma delícia, sabe? Porque ele ficou realmente com o sotaque que você não localiza ele em lugar nenhum desse país, nenhum. Porque ele não tá nem carioca, nem do Sul, nem de lugar nenhum. É um moço muito bonito, é um artista e, além de tudo, ele é músico. Quer dizer, pode fazer fotografia sem problema nenhum, pode fazer publicidade na televisão falando, ele pode fazer teatro, cinema, televisão, e além de tudo é um super baterista. Quer dizer, é um cara que pode fazer o que ele quiser na área das artes, entende? É isso que eu fico propondo para as pessoas, sabe? Não é mágica. O tempo todo a gente tem que pensar que a gente tem que trabalhar com suavidade, trabalhar para vocês facilitarem a vida de vocês, né? A hora que vocês conseguem ter essa facilitação, amores, vida fica linda, tá? Então, tem que pensar que tem que treinar muito a musculatura anteriormente, muito. Gente, quem entrou foi Vinícius Pieri, lindo da tia, maravilhoso da tia. Esse menino é uma coisa, gente, ator, bailarino, cantor. O que mais, Vini? Violinista, faz violino, sapateador, tá com 12 anos de idade. 13 agora ele fez. Coisa matia, linda da vida. Então, na verdade, quando a gente pensa em imagem vocal, o tempo todo a gente tem que pensar na posição que cada fonema está sendo falado. A gente tem que ter uma fala fácil, uma voz agradável, e aí a gente chega no personagem que a gente quer. Hoje, por exemplo, eu estava fazendo terapia com uma moça. Tem que treinar todo dia, né, Giza? Olha aí, ela fez esse trabalho comigo. Foi um barato, porque ela é de Minas, só que é do norte de Minas. E aí ela tem um sotaque bem pesado, que mistura o mineiro com um sotaque mais nordestino. E ao mesmo tempo, ela dá ela tenta neutralizar. Gente, de vez em quando sai um hotel da vida, né? Mas tá super bonitinho, sabe? Porque é aquela coisa do treino diário, né? Muito exercício muscular, muito gargarejo, pra gente sensibilizar a garganta, escovar a língua, exercício de língua, exercício de lábio, exercício de bochecha pra gente fazer uma articulação ficar maior. Entende? A gente tem que ter essas variáveis todas pra gente simplesmente conseguir recrutar um músculo e trazer ele na hora que a gente precisa. Volto a falar, volto a afirmar. Vocês precisam ter prazer em falar. Vocês precisam ser fáceis. Na dublagem, a Giza tá aqui que não me deixa mentir, até você perceber o novo som da sua voz. É isso, Gi, é isso. Você percebe, entende e vai.
na dublagem, quanto menos você for chamado a atenção, mais eles querem você. O valor do loop, ou seja, sei lá, da hora de dublagem, é o mesmo para a pessoa que está iniciando e para o cara que já faz dublagem há 60 anos. Só para vocês terem uma noção. Só que o cara que faz dublagem há 60 anos, ele está tão acostumado com dublagem que ele vai ser pouco corrigido, certo? Quem está começando, claro, vai errar mais. Então, o que acontece? Para você entrar no mercado de dublagem, você tem que ter rapidez, segurança, uma boa articulação para não ser chamado muita atenção e, mais do que isso, para não fazer muitos retakes, porque às vezes você faz uma gravação e eles pedem para voltar para fazer porque ficou algum chiado, ficou algum barulho diferente. Então, quanto menos você atrapalhar e mais rápido você for, com mais dinamismo, mais velocidade para fazer o teu trabalho, mais qualidade você tiver, mais você vai ser querido, desejado na dublagem. E assim acontece em todos os aspectos. Você vai fazer um trabalho voltado, por exemplo, à locução. Gente, vocês têm que entender quem é o público de vocês. Vocês têm que entender como é que vai ser a voz que vocês vão empregar. Vocês têm que entender como é que isso vai funcionar. Cara, quando vocês entendem, é tudo muito lindo, é muito bom, é muito fácil, né? E aí começa a ter, nossa, ficou ótima essa locução. Escuta, a mesma empresa daqui a pouco fala assim, escuta, você não quer fazer uma outra locução para mim? Daqui a pouco você vê, eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela faz uma locução de um hospital direto, porque ela entendeu qual é o charme da voz, como é que é essa sedução com relação à voz. Oi, Luiz, como é que funciona o público, como é que é esse público, entende? Então, tudo tem a ver, entende? Vocês têm que estar dentro do texto, vocês têm que entender o que vocês estão falando, para quem vocês estão falando e de que forma vocês estão falando. Simples assim, tá? Então, sotaque é uma coisa sensacional, não tem mistério, não tem certo e não tem errado, tá? Tem muita coisa para vocês fazerem, tem treino, é treino diário, entendeu? Boa noite, Luiz. Perguntas, garotos, perguntem pra mim. Eu tô aqui tagarelando que nem louca. Vocês me deixam falar? Tá? Então, muita gente fala assim, isso é errado, isso é certo. O R de São Paulo que tá certo, o R do Rio que tá certo. É o dia ou é o di. Não tem certo, não tem errado, gente. Tem o mais gostoso de ser ouvido, o mais neutro de ser ouvido, aquele som que de repente você vai falar e o Brasil inteiro, o mundo inteiro vai ouvir e não vai te localizar. Aquela voz que consegue penetrar o personagem e dar vida àquele personagem de verdade, sem a gente ter características nossas, entendeu? É generosidade, gente. Eu acho que a palavra é essa. A gente tem que ser muito generoso para a gente conseguir articular bem e aí organizar. Tu vai fazer live cantando? Vou nada, você é louco. Vou não. Você não conta pra ninguém que eu canto, não. Eu canto só no banheiro hoje em dia. Vou não. Já foi. Agora eu faço os outros cantarem. Não tem essa história, não. Mas você sabe que eu canto só brincando, eu canto só no meu aniversário no karaokê? Que aí eu levo todo mundo, e tem 3 anos seguidos, eu tenho convidado as pessoas para ir no karaokê em Botafogo. Gente, é sempre divertidíssimo. A gente acaba fechando o lugar, porque é muita gente. E uma vez teve um outro grupo que estava lá, que falava assim, ai meu Deus, lá vem esses caras que cantam bem pra caramba. Meu Deus, não tem ninguém que canta mal aí, não? Eu falava, gente, deixa eu contar um negócio pra você. Todo mundo teatro musical, todo mundo cantor aqui. O povo não é fraco, não. Aí eles se acalmaram. Muito bom. Não, João Pedro, isso não vai rolar. Pra dublagem, o sotaque carioca adequado? Pode ser pra dublagem carioca, sim. Mas tem que cuidar para você não sujar. Palavras como plástico, festa, castigo, essas coisas têm que ser limpas, tá? Então tem que ter um pouco mais de neutralidade. Quem tem muito sotaque, quando o sotaque é muito pesado, aqui no carioca é muito pesado, dá uma segurada. Karaokê. Pois é, Dani, olha aí a monstra do karaokê. Essa garota tem uma voz, gente. Eu vi essa menina cantando outro dia, vai ser dubladora, minha paciente, e outro dia ela me mostrou, né, uns vídeos dela cantando no karaokê. E não é porque vai no karaokê que não aquece a voz antes, hein? Tem que aquecer a voz antes, tem que se hidratar durante, não pode ficar gritando. Enfim, cuidados como se você estivesse fazendo um show, né? Enfim, não dá pra brincar, não. Então,
Sotaque é uma coisa muito séria, muito gostosa. Eu acho que existe toda uma coreografia para a gente conseguir brincar de verdade, de falar de uma forma mais neutra. E é muito gostoso quando a gente consegue dominar a articulação, a interpretação, quando a gente entende quem é o personagem que a gente está vivendo, porque na vida a gente tem que interpretar personagens. Eu estou atendendo uma pessoa, gente, que é um rapaz que está fazendo lançamento de produto. Ele estava com uma postura muito errada, um sotaque muito pesado do Nordeste, e ele sentava na cadeira e falava aqui assim. E aí o dia aconteceu, e aí aconteceu. Gente, isso aqui não é autoridade para ninguém, né? Você tem que ter uma autoridade sobre o que você está falando, né? Então a gente tem que mudar a postura para falar, né? Vamos tirar o dia e vamos colocar o dia porque você quer vender para o Brasil inteiro. Vamos seduzir o público que está lá do outro lado. Vamos ter uma voz gostosa para o povo continuar querendo te ouvir, porque senão fica aquela voz enjoada que não tem sentido. E foi incrível o trabalho dele. Foi incrível, entende? Ele teve uma mudança. As lives que começaram, ele começou a fazer umas lives para vender o trabalho. Cara, foi incrível o trabalho que a gente fez. Ele começou a ter uma resposta muito melhor. Falou, o que você está fazendo para sua voz estar melhor? Não sei o quê, enfim. Aí é legal porque nessas horas a gente ouve falar da gente, né? Eu não fui para Goiânia ainda não. Na verdade fui sim, mas eu fiquei... Eu fui eu tive um problema numa cirurgia e fui lá em João de Deus, em Abadiânia. Fui. E aí, mas eu fiquei 2 dias lá e voltei. Então, não... Oi, Cláudia, um beijo, querido. Eu não conheço, de fato, Goiânia, não. Crianças, perguntas. Algumas perguntas ou nenhumas perguntas? Em relação a sotaque, é uma coisa muito engraçada. Todo dia a gente tem perguntas e respostas. Bom, são 15 para as 10. Vou dormir, que à noite eu preciso dormir essa hora. Oi, Nayane, um beijo, meu amor. A pessoa essa hora está morta, mas eu me propus a fazer lives diárias, às 9 da manhã, às 9 da noite. A gente vai conversar o tempo todo sobre voz, sobre fonoaudiologia, sobre como é gostoso a gente trabalhar com voz, como é bom trabalhar com o que a gente gosta. E é muito bom poder habilitar vocês para vocês fazerem um trabalho gostoso. Oi, mãe. Então, gente, amanhã de manhã, às 9 horas da manhã, a gente vai falar sobre respiração, tá? Sobre o trabalho de respiração. O quanto é importante a gente respirar bem, o quanto é importante a gente saber respirar. Então, às 9 a gente vai estar junto. E à noite, a gente vai falar sobre alergia, sobre inflamações, enfim, essas coisas que incomodam bastante a gente, tá bem? Um beijo enorme para vocês. Obrigada por me assistirem. Obrigada por estarem aqui comigo o tempo todo. E, enfim, obrigada, Gi. Obrigada a todo mundo. Nayane, saudade enorme. Descansa, eu vou dormir, amiga. Você não tá entendendo. Beijo enorme para vocês, meus amores. Até amanhã.